E estamos no dia 51 de 365 lendo a Bíblia. E hoje no capítulo 22 de Números. Então, estamos lendo o livro de Números, capítulos 21 e 22 é o que tem para hoje. E no capítulo 22 nós temos uma cena que, gente, olha, vocês podem falar o que quiser, mas a Bíblia é o livro mais completo que existe. Tem drama, tem ação, tem bom humor. E pensa numa pessoa que tem bom humor. É Jesus. Deus é tão bem-humorado, porque aqui está um registro de uma mula que fala. Cara, é muito doido. É muito doida essa passagem. E eu amo que ela tá na Bíblia. Porque isso só prova que Deus é o Deus do impossível. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas enfim, o que acontece? Mesmo no deserto, o povo, ele começa a ter guerra, né? Começa a entrar em guerra, porque eles precisam passar por um determinado campo e tal, para chegar onde eles têm que chegar, e eles já começam a se envolver. E ali tem um rei, o Balaque, que ele sabe que o povo anda com Deus, é abençoado por Deus. Tipo, Deus está ali. E aí ele contrata um cara chamado Balaão para amaldiçoar o povo. E vão lá buscar Balaão para Balaão amaldiçoar o povo. E Balaão fala, olha, eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. E aqui no capítulo 22, a partir do verso 21, que tem essa cena da jumenta de Balaão. Uma jumenta. Mas enfim, Balaão topa ir lá falar com Balaque. E acontece o seguinte, vamos ler. Verso 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs para adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. E assim, por que a ira do Senhor se acendeu, sendo que Balaão já tinha falado que ele só falaria o que Deus colocasse na boca dele? Porque Deus, ele conhece o coração. Deus conhece o coração e Deus sabe que Balaão tem um coração maldoso. Porque lá na frente, mas lá na frente mesmo, você vai ver que Balaão, ele não consegue amaldiçoar, né, o povo, que Deus não deixa, mas ele dá um jeitinho de burlar as regras. Então aqui a ira do Senhor se acendeu porque ele foi, porque Deus não mandou ele ir. Ele estava indo porque ele queria todo o dinheiro, porque ele queria ser conhecido, reconhecido, ele era muito vaidoso. Verso 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se no caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu, o anjo do Senhor encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la, coitado da mula. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado, espancou a jumenta com uma vara, coitado da jumenta. Então o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Gente, quando Deus quer, ele faz até uma mula falar. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Não há outro Deus como tu, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. E é por isso que eu leio a Bíblia, eu choro, eu dou risada, que eu fico imaginando a cena. Imagina você dando, sei lá, hoje, né? O que seria comum para nós aqui no Brasil. Você dá uma bronca no seu cachorro. O seu cachorro começar a falar com você, tipo, meu, por que você está gritando comigo? Que culpa eu tenho do seu estresse? Eu acho engraçado.
Mas isso daqui, ó, sabe por que tem esse registro na Bíblia? É para você que fica aí se achando, é só para provar que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus é o Deus do impossível. Não reclama de Deus. Mas Ele deixa ter esse registro pra gente ver o poder dele e também dar risada, né? Senhor, tu sabes, eu tô rindo, mas é com respeito. Balaão, então a loucura não é só a jumenta falar, mas Balaão responde a jumenta. Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Olha a loucura, ele tava, né? Apesar que isso acontece mesmo, né? Com os animais, quem tem cavalo, quem tem cachorro, tipo, olha, tá tirando um sarro da minha cara. Olha que loucura, ele, ó, você tá zombando de mim, só pode. A jumenta continuou falando. Então a jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta? Só faltou ela completar: o seu jumento? Eu sou a sua jumenta, em quem você tem montado toda a sua vida até hoje. Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Olha isso, a jumenta falou para ele, falou assim: olha, cara, a gente tá junto a vida inteira. Eu nunca fiz isso. Não te passou pela cabeça que algo a mais pode estar acontecendo? Né? Tipo, ela falando assim, olha, eu já tinha feito isso com você alguma vez? E Balaão respondeu, não. Jesus, como eu te amo, Jesus. Ai, que diálogo incrível. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Mais um que, né, que poderia falar: ô jumento, por que você espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, Balaão, eu estou bem sabendo o que você quer fazer. Eu sei o que você quer fazer. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Ou seja, às vezes você espanca a pessoa que está te livrando de ser espancado. Aqui, eu sei que é uma jumenta, mas presta atenção em quem você tem descontado a sua ira. E o anjo fala assim, o seu caminho é perverso, ou seja, a intenção do seu coração é perverso. Você está indo fazer o mal. E a sorte sua é que essa jumenta, mesmo sendo uma jumenta, é mais sábia do que você. Se não fosse ela, eu já teria te matado. Então pode ser por muito pouco que você não morreu ainda. Muito pouquinho. Tá? Cuidado com quem você desconta a sua ira. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. Então ele tem um lapso ali de arrependimento. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Ou seja, provavelmente ele já estava indo pensando como ele poderia burlar as regras, como ele poderia mudar as palavras que o Senhor iria mandar ele falar. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Amon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante do Senhor, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Lógico, né? Tinha acabado de ver o anjo do Senhor, devia estar tremendo de medo, né? Tipo, né? Se ele estava pensando em fazer maldade, não vai mais. Porque ele foi o quê? Ele foi receber honrarias, vaidoso. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote-Baal e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então,
você vai ver mais para frente que, de fato, quando ele abria a boca, não saía maldição, só saía bênção da boca dele para o povo de Israel. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus, Ele se manifesta muitas vezes no nosso natural, para a gente ser barrado mesmo, né? Então, existe aí, né, algumas pessoas que falam, ai, robozinho de Deus. Tem pessoas que se sentem fantoches de Deus, mas a verdade é que Deus, Ele quer que nós vivamos e que nós tenhamos um coração rendido a Ele. Balaão estava planejando fazer o mal e uma jumenta parou ele. Então, às vezes, Deus manda uma jumenta para te parar. Entenda isso na sua realidade hoje. Entenda isso na sua realidade. Às vezes você planeja trair o seu cônjuge e justo naquele dia nada dos seus planos dá certo. Desista. Eu já ouvi histórias assim, de gente que estava ali planejada para trair o seu cônjuge. Às vezes você planeja roubar um banco, nada dá certo naquele dia. É o Senhor te parando para não vir uma maldição sobre você. É o Senhor falando, este caminho que você está escolhendo é um caminho perverso. Não vá por ele. Siga pelo caminho de vida eterna. Então, às vezes, muitas vezes, aliás, Deus usa uma jumenta para te parar. Deus mostra para você que você está indo para o caminho de perversidade. Mas se você insistir em andar neste caminho, Deus vai deixar você ir. Porque Deus não é um tirano. Ele vai fazer, ele sempre faz a parte dele de querer, de tirar a gente desse caminho perverso. Mas tem pessoas que são tão obstinadas, são tão maldosas, que elas querem o caminho perverso. Então vá. Mas vai quebrar a cara. Então, assim, Deus sempre manda pra gente o escape, o socorro. Então, pensa aí nas vezes que você já tentou fazer alguma maldade e algo te atrapalhou. Não foi. Pode ter certeza que não foi o capeta te atrapalhando, porque era o capeta que estava te induzindo a ir pelo caminho mau. É o Senhor te livrando de um caminho perverso. E este é o nosso Deus, que cuida de nós o tempo todo. E sempre está tentando nos levar de volta para este caminho, pelo caminho de vida eterna. A ter comunhão com Ele, a ter vida com Ele e ter uma vida abençoada. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é completa, é suficiente. Obrigada, Senhor, que mesmo sendo assim tão maus, o Senhor ainda nos ama, o Senhor nos leva de novo pelo caminho da paz, pelo caminho da verdade. Ó Senhor, continua, Senhor, nos mostrando que caminho seguir. Livra-nos, Senhor, do maligno. Livra-nos, Senhor, de nos perdermos no caminho da perversidade. Mas, Senhor, pode nos parar mesmo. Pode, Senhor, o Senhor tem liberdade para andar nas nossas vidas, para mandar nas nossas vidas. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, continua, Senhor, atrapalhando os nossos caminhos, os maus caminhos, para que possamos voltar para os Teus caminhos e andar na Tua verdade. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nesse momento, que têm se aventurado nos caminhos maus. E eu te peço, Senhor, chama eles de volta. Atrapalha, Senhor, os planos do inimigo sobre a vida dos meus irmãos. E leva, Senhor, os meus irmãos a um lugar de completa obediência ao Senhor e vida no Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.